que você tem alimentado? Mais é o seu espírito ou é a sua carne? Como você está? Você está cheio de si mesmo ou você precisa se esvaziar de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Examine-se o homem a si mesmo. Se examine agora, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo que está aqui. Se você não tem ainda o Espírito Santo dentro de você, peça a Ele que tome a sua vida, que invada o seu ser. Sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? O dia que você se humilhar na presença de Deus e entender que Ele tem propósito, que Ele tem promessa para você. Mas é preciso que você obedeça. É preciso que você esteja disponível para isso. Para de pensar nas coisas da terra. Para de pensar em coisas pequenas. Deus tem coisas grandes para você. Você sabia que essa aqui é a casa do Pai? E o seu coração tem que aguentar. Amém? Como é bom ouvir a Renata louvando a Deus aqui, né? Como é bom você se render ao Senhor. Como é bom você ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus. Como é bom quando você vem aqui com seu coração, às vezes um pouco apertadinho, mas sai daqui explodindo de alegria. Sabe por quê? Porque o Senhor Deus, Ele olha para você com um olhar incomparável. Ele olha para você com um olhar de graça e de misericórdia. Hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre o tema até os confins da terra. Como fazer isso? Quem vai fazer isso? Quem foi chamado para fazer isso? Ou o que nós podemos pensar sobre isso? Eu quero que você abra a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 1, e vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 8, para nós pensarmos um pouquinho. Eu prometo para vocês que 7h30, 19h30, eu já estarei terminando, prometo, a não ser que o Espírito Santo faça algo sobrenatural aqui nessa noite. Eu creio, amém? Que Ele pode tocar na sua vida de uma maneira sobrenatural, como você nunca foi tocado antes, amém? Quantos acharam a palavra de Deus? Eu vou pedir, como antigamente, quem achou, fique de pé, só para nós lermos a palavra de Deus. Interessante que quando Neemias, ele foi ler o livro da lei, ele começou antes do romper do dia, foi até o meio-dia, e o povo estava todo o povo de pé, todos estavam de pé, até o meio-dia, né? E quando ele acabou de ler o livro da lei, o povo estava chorando, porque Deus falou ao seu coração. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas também a ensinar, até ao dia em que foi elevado ao céu, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo Jesus, com muitas e incontestáveis provas, sendo visto por eles pelo período de 40 dias e falando a respeito do reino de Deus. E certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes: não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouviste. Pois João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo dentro de poucos dias.
Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: Não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos orar? Senhor, está diante de Ti a Tua palavra. Estamos aqui, ó Pai, para transmitir aquilo que o Senhor já tem colocado em nossos corações. Ó Pai, fala à Tua igreja como o Senhor já falou ao meu coração, que ao sairmos daqui, saiamos cheios do Teu Espírito Santo para fazer a Tua obra, a obra que o Senhor elegeu cada um de nós para fazer. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Atos foi escrito por Lucas, o médico amado discípulo do Senhor Jesus. E esse livro é talvez uma continuação do Evangelho de Lucas, pois ele vem falando a respeito do Senhor Jesus. Eu quero convidar a você a pensar comigo no seguinte tema: até os confins da terra. Tenho eu vivido um tempo aqui nessa igreja. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho 2 temporadas, como eu já falei aqui. E quando eu trabalhava com a juventude aqui, eu era muito envolvido na parte de evangelismo desta igreja. Quantos gostam de evangelizar aqui? De falar do amor de Deus? Não há nada melhor do que você falar do amor de Deus. E como falar do amor de Deus? É interessante que nós aprendemos na palavra de Deus que Jesus escolheu, Jesus elegeu os seus discípulos. E nós vimos aqui que o primeiro texto, o primeiro versículo, ele fala que, no segundo versículo, aliás, o versículo 2, até o dia em que ele foi elevado aos céus, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Jesus escolheu os seus discípulos. Você é um escolhido de Deus para poder fazer a obra dele aqui na terra. Isso não é papel, isso não é privilégio dos pastores, é privilégio dos discípulos. E discípulo é aquele que segue o seu mestre. E eu creio que aqui todos nós seguimos a Jesus. Se você ainda não segue a Jesus, se você ainda não tem um compromisso com Jesus, hoje é o dia de você repensar na sua vida aquilo que você tem feito da vida que Deus te deu. E você assumir um compromisso com Jesus Cristo. Aqui estavam os discípulos que Jesus escolhera. E ele estava ensinando. Mas o que me chamou a atenção nesse texto é que Jesus ele estava falando depois dele haver sido o quê? Morto, crucificado. E ele ressuscitou. Mais uma prova que o poder do Senhor, ele é incomparável. Isso me saltou aos olhos, quando o versículo 3, ele fala assim: aos quais também, depois de ter morrido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, sendo visto por eles pelo período de 40 dias, falando a respeito do reino dos céus. Você acha importante falar a respeito do reino dos céus? É muito importante, sabe por quê?
O próprio Jesus, depois de ter sido crucificado, depois de ter sido sepultado, ele ressuscitou e ele apareceu aos discípulos que estavam reunidos. E ele começou a falar, ele não começou a falar nada além do compromisso, da responsabilidade que ele havia deixado para os discípulos. Ele começou a falar a respeito do reino dos céus. Hoje, aqueles discípulos já não estão mais vivos, mas o evangelho chegou até nós. Então, aqueles discípulos, eles já estão com Jesus, já estão com Deus. Cabe a nós, hoje, fazermos a obra do Senhor. Fazer a obra de um bom evangelista. Eu não sei se você sente alegria quando você fala de Jesus. Eu não sei se você se sente incomodado quando você encontra com alguém, que você começa a conversar. Não sei se você fala de futebol, fala de novela, fala de série, eu não sei. Mas uma das coisas que eu posso te afirmar, que quando eu encontro alguém que eu começo a conversar, e minha filha disse que eu falo demais. E a minha esposa outro dia também falou, você fala muito, para de falar, eu quero pensar. Será que eu falo mesmo, irmãos? Eu fico na dúvida. Meus cabelos estão até caindo, né? Se eu falo mesmo. Mas quando eu encontro com alguém, o meu prazer é falar de Jesus. Eu tenho uma alegria tão grande. Até outro dia minha filha, pai, não faça isso. Saí com ela, fui numa loja ali, e eu falei para a menina, inocentemente, lógico, o seu coração tem dono? A menina, hã? E eu estava com a minha filha do lado, gente. E a menina, talvez, né, eu não sei o que ela pensou, eu falei assim, mas eu queria que você entendesse, eu não estou fazendo nenhuma, estou te dando nenhuma cantada, não. Se o teu coração não tiver dono, entrega ele para Jesus. A menina, que susto, né? Coisa linda, eu falei assim, meu Deus, o que eu fiz? Aí a minha filha falou, pai, minha filha, ela é assim, né? Não faça isso, pai. O senhor está doido? Falei, misericórdia. Depois que eu me toquei, sabe, gente, é a idade, né? A gente vai chegando perto dos 60, a gente começa falando, perde o quê? Um negócio chamado filtro. Vocês sabem o que é isso? Quem tem filtro aqui? Eu já estou perdendo. É engraçado, né? Na semana passada eu não estava aqui não, eu estava lá em Macaé, na casa da minha mãe. A minha mãe fez 95 anos, gente. Que bênção. Mas ô velhinha para ter a língua afiada. Olha, a bichinha é dessa maninha, gente. Mas tem uma língua, bem grande, né? E tu fala uma coisa para ela, ela na mesma hora rebate, toma que é de graça, só fala assim. E a gente vai perdendo. Aí depois eu falei de Jesus para aquela menina e convidei para ela vir aqui à igreja. Eu sou dessa igreja, convidei para ela saber que eu não estava passando nenhuma cantada nela, né, gente? Fica feio. Um homem casado, bem casado, né? Graças a Deus, passaram a cantada. Mas sabe por quê? Porque isso está dentro do meu sangue. Isso tem que correr na veia de todo cristão. Você precisa ter essa vontade, esse desejo de falar do amor de Deus. Mas como isso acontece? Percebe que o versículo 3, ele está falando a respeito do reino. E quando você tem uma casa bonita, ou quando você almeja uma casa bonita, o que você vai fazer? Você vai propagar para muita gente, né? Olha, eu preciso morar naquela mansão. Versículo 4. Certa ocasião, estando comendo com eles, ordenou-lhes, não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouviste. Jesus estava com ele, depois de 40 dias, ele estava 40 dias provocando, insistindo com eles.
E ele fala uma coisa, eu acho interessante, quando ele fala que não é para eles se ausentarem, porque ele fez o que para eles? Uma promessa. Você já recebeu a promessa de Deus? Ou você é uma pessoa muito afobada, ansiosa, que gosta de receber as coisas imediatamente? Ou você é aquela pessoa do fast food, só fica ficando robusto, porque gosta de comer comida rápida, não tem substância? Será que você é esse tipo de pessoa? Ou você é paciente? Acho que eu sou paciente, irmãos. As pessoas falam que eu sou muito paciente. Eu gosto de esperar, de ver acontecer. Sabe, porque Deus, Ele jamais vai falhar com a gente. E as promessas do Senhor, todas elas se cumprem em nossas vidas. Ele não mente, Ele não falha. Tudo que Ele te promete, Ele cumpre. Deus é um Deus verdadeiro e poderoso. Eu não sei se você já conhece ou se você tem essa intimidade, mas para você conhecer, você precisa examinar a respeito desse Deus. Você precisa se colocar na intimidade. Pastor Demetrio falou aqui, eu achei interessante que ele foi falando sobre intimidade, sobre entrar no lugar secreto. Você tem um lugar secreto para com Deus? Eu li um livro muito bom, O Segredo do Lugar Secreto. Gente, como é bom quando você e eu, quando nós esperamos, quando nós reservamos, quando nós tiramos um tempo para ficar no lugar secreto com seu Pai, que te fala no secreto. O que Jesus está ensinando para os seus discípulos é que eles precisavam adquirir intimidade, que eles precisavam tirar um tempo de intimidade, de qualidade, na presença do Senhor. Quanto tempo você tira para orar? Quanto tempo você tira para ler a palavra de Deus? Quanto tempo você tira para compartilhar a respeito das coisas do reino de Deus, que Jesus deixou essa responsabilidade sobre a sua vida? Mas você pode falar, mas pastor, como eu vou fazer isso? Percebe que Jesus, ele vai falando, ele vai provocando em nós curiosidade para sabermos como fazer, o que fazer, quando fazer. E olha o que os discípulos falaram: porventura é nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Eles estavam pensando em coisas materiais, em coisas terrenas. Deus te chama hoje para pensar em coisas eternas e celestiais. Pare de pensar nas coisas daqui desse mundo, porque tudo aqui desse mundo é perecível, é passageiro. Eu não vou ficar aqui, e nem você vai, meu irmão. O que te espera é os céus, é a morada eterna, onde Cristo está assentado à direita de Deus, e intercede por você e por mim. Não fique interessado nas coisas desse mundo, não. Procure se interessar pelas coisas de Deus, pois só assim você obterá vitórias, será robusto, e você alcançará de Deus o melhor dessa terra. E aí nós podemos ver a fala de Jesus, quando os discípulos ficaram preocupados se ele iria restaurar. Não, ele fala assim, versículo 5 diz, pois João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Sabe o que é isso? Jesus, ele falou para os discípulos ficar em Jerusalém, até que do alto eles fossem o quê? Revestido de poder. Aí eu quero entrar
agora num assunto muito importante: como falar do Evangelho? Como falar do reino de Deus? Primeiro, para você falar do reino de Deus, você precisa estar cheio do poder de Deus. Para você frutificar, você precisa estar cheio do poder de Deus. E eu falo isso, não é você sair falando em outras línguas, não. Estar cheio do poder de Deus é ter a sensibilidade para ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus está falando para você. Você é capaz de discernir a voz do Espírito de Deus? Você é capaz de entender quando Deus está te dando uma ordem, quando Deus está falando com você para você fazer algo? Então, procure esvaziar-se de si mesmo. Tira de dentro de você toda a humanidade, o orgulho, a altivez. Abaixa o seu nariz. Tem muita gente de nariz em pé, achando que é o que não é. Para com isso. Deixa o Senhor tomar conta da sua vida. Tinha uma pregadora que pregou aqui, acho que foi no mês da juventude, falou aqui sobre os dois leões, né? O leão da carne e o leão do espírito. Qual que você está alimentando? Achei muito interessante, porque aquele que você alimentar é aquele que vai vencer. O que você tem alimentado? Mas é o seu espírito ou é a sua carne? Como você está? Você está cheio de si mesmo ou você precisa se esvaziar de si mesmo para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Ele te convida nesta noite para você fazer uma análise, uma reflexão, como Paulo fala lá em 1 Coríntios, examine-se o homem a si mesmo. Se examine agora, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo que está aqui. Se você não tem ainda o Espírito Santo dentro de você, se você ainda não consegue ser dominado pelo Espírito Santo, peça a Ele hoje. Peça a Ele que tome a sua vida, que invada o seu ser, que molde a sua vida, que encha o seu coração, que encha a sua mente. Ocupe-se com as coisas do reino de Deus. Para de pensar nas coisas da terra. Para de pensar em coisas pequenas. Deus tem coisas grandes para você. Sabe quando você vai ser cheio do Espírito Santo? O dia que você se humilhar na presença de Deus. E entender que Ele tem propósito. Que Ele tem promessa para você. Mas é preciso que você obedeça. É preciso que você esteja disponível para isso. Versículo de número 8 diz assim: no entanto, recebereis o poder, ao descer sobre vós, o Espírito Santo. Você quer ir até onde falar do Evangelho? Até os confins da terra. Aí você pode perguntar: como eu vou fazer isso? Como eu posso fazer isso? Primeiro, permita-se ser ensinado pelo Espírito Santo de Deus. Segundo, esvazie de si mesmo, se esvazie. Deixa o Espírito Santo encher a sua vida. Deixa o Espírito Santo moldar a sua vida. Deixa o Espírito Santo dominar o seu ser. A promessa é para você. A promessa é para nós ainda hoje. Você quer ser testemunha? Você quer ir até os confins da terra? Você quer testemunhar do Evangelho, do poder de Deus sobre a tua vida? Nós começamos hoje aqui, eu fiz um anúncio de uma pessoa que certamente não
deve ter compreendido a dimensão do que ela fez na vida de uma pessoa. Você precisa estar cheio do Espírito Santo de Deus para poder levar a palavra de Deus aos corações. Você quer fazer isso hoje? Você quer ser cheio do Espírito Santo para sair daqui hoje de uma forma diferente de como você entrou? Não saia da mesma forma, meu irmão, que você entrou. Deus quer fazer algo sobrenatural na sua vida. E para isso, só depende de você. Se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. As promessas de Deus estão de pé para a sua vida. Jesus Cristo, ele ficou ainda 40 dias com os apóstolos, provando que ele estava vivo. E eu achei interessante essa palavra aqui, com muitas e incontestáveis provas. Você crê que Jesus Cristo está vivo? Você crê que Ele pode derramar do seu Espírito sobre a sua vida nessa noite? Que Ele pode transformar o seu viver? Que Ele pode fortalecer você, fazer de você uma pessoa diferente, fazer de você uma pessoa onde os outros, ao passar pela rua, vai olhar para você e ser atraído pelo poder de Deus que opera na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Ele pode transformar o caos em bênção? Ele hoje está te convidando para um novo começo com Ele, começo de uma nova vida com Ele. O começo cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Só assim você poderá não ficar somente na sua Jerusalém, mas ir a Samaria e até os confins da terra. Deus te chama para isso hoje. Deus está te convidando para uma vida diferenciada na presença dEle. E Ele quer que você vá até os confins da terra, levando e sendo testemunha do poder de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Eu quero que você hoje pense, reflita, o que você veio hoje buscar aqui nesta noite? O que você veio buscar aqui nesta noite hoje? Ele está aqui pronto para derramar sobre a tua vida a unção, o poder, para você sair daqui diferente nessa noite. Você que é crente, você que já tem um compromisso com Cristo, Ele te chama para um renovo, para um momento de renovo, de uma nova experiência com Ele. E você, meu amado irmão, meu amigo, que entrou aqui nessa noite, que ainda não tomou uma decisão, ainda não fez uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, Ele te chama para um novo começo, o começo de uma vida eterna com Ele. Eu quero que a igreja comece a orar e que você também ore, que você feche os seus olhos nesse momento, que você comece a fazer um autoexame. Como está a sua vida diante de Deus? Como você tem se portado diante do Senhor? Ele quer te dar uma oportunidade, Ele quer fazer da sua vida uma vida nova, quer fazer da sua vida uma vida com novas experiências, cheia do Espírito Santo. Você quer ser cheio do Espírito Santo nessa noite? Você quer receber o poder do Espírito Santo nesta noite para você fazer diferença
onde você estiver. Primeiro eu quero fazer uma pergunta para você que ainda não entregou o seu coração a Jesus, que está nos visitando nessa noite. Você quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus? Você quer hoje convidar o Senhor para entrar no seu coração? Eu vou te fazer uma pergunta e peço que você levante a sua mão, que eu quero orar pela sua vida. Amém. Deus abençoe a senhora. Louvado seja o nome do Senhor. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus nessa noite? Levante sua mão. Pode abaixar sua mão. A senhora pode abaixar a mão. Mais alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Não perca a oportunidade. Levante a sua mão. Eu quero orar pela sua vida. E você vai sair daqui uma nova criatura hoje. Alguém? Enquanto os irmãos vão louvar ao Senhor, vão cantar, eu quero fazer um novo desafio. Você que entrou aqui hoje e quer ser cheio do Espírito Santo para falar do amor de Deus, se coloque de pé nessa hora. Amém, amém. Louvado seja Deus. Deus conta com você, para você sair daqui hoje fazendo toda a diferença. Aleluia. Deus é bom. Quem mais? Quem mais quer sair daqui cheio do Espírito Santo para poder fazer a obra do Senhor, evangelizar, pregar a palavra, não ter vergonha, perder a timidez? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero fazer um outro convite para você. Quero pedir a essa senhora, se ela não se importa, vem aqui à frente, por favor. Isso, Martinha, traz ela aqui. Amém. Louvado seja Deus. Você, vem à frente também. Você que quer ser cheio do Espírito, vem aqui, nós vamos estar orando pela sua vida, e você vai sair daqui diferente.